Amém. Graças a Deus. Vamos dar um tempinho agora para a palavra, né, que é muito bom para todos nós. Vamos ler versículos conhecidos aqui para vocês. Apocalipse 22, verso 16 e 17. Deus abençoe cada um que está disposto a ouvir. A bênção nos vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E quem ouve, diga: vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Grande Criador, nós cremos que mais uma vez o Senhor está nos doando as bênçãos. A saúde, a fé, a vida, tudo que nós temos é o Senhor quem tem nos dado. Por isso que somos agradecidos por tudo que temos recebido. Ajuda seus filhos, enquanto pregamos sua palavra, que cada um possa receber como pão da vida, como alimento do céu, pois aqueles que são do céu, só pão do céu pode os alimentar. E nós cremos que nós não somos da terra, nós somos do céu. Venha, Senhor, e manifesta com este pão para nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Amém. Pode sentar, muito obrigado. Tomar a posição de Deus. Bem, meus irmãos, eu creio que em tudo que vamos comentar, acaba caindo exatamente naqueles parágrafos, ainda que leio outros, mas aqueles parágrafos onde Deus já não trata mais com um grupo, mas trata pessoalmente. E devemos tomar desde o princípio esta mensagem para nós vermos que aqueles que intentaram tomar a posição de Deus morreram. Morre espiritualmente. A morte hoje não é física, ela é espiritual. Aqueles que tentaram tomar o lugar de Moisés, eles tentaram fazer com que o povo não cresça em Moisés. Por quê? Porque eles queriam aquele lugar para eles. Mas o que aconteceu com eles, nós temos aqui a própria mensagem do profeta falando sobre estas coisas. Eu quero ler para vocês até chegarmos neste ponto que é principal para nós. A pessoa tentando tomar o lugar de Deus. Mas você tem que saber quem que representava Deus naquele dia para você tentar tomar o lugar dele. Querer manchar o nome daquele Deus naquele dia. As pessoas pensam que manchar o nome é falar mal de Jesus Cristo. Não, é falar mal de quem Jesus Cristo está. Exatamente a pessoa que está representando Jesus Cristo em seu determinado dia. Nós temos a mensagem que o desvelar de Deus. A própria mensagem está mostrando para você que Deus está desvelado. Desvelado é descoberto. Ele estava velado, ninguém o via, mas logo ele veio e se desvelou.
e os outros passaram a ver. Ele estava velado por peles de texugo e depois foi desvelado. Ele estava sempre velado por um véu e logo desvelado. Ele estava numa carne. Então vamos ver o que o profeta fala sobre isto no Desvelar 155. Observem, somente Moisés tinha a palavra. Agora, sabe o que eu quero que enquanto eu prego que você leva em mente? Somente Brana tinha a palavra. Vai pensando nisso. Vamos pensar naquilo que Deus prometeu em Apocalipse 10, de 1 a 7, mesmo que ele tenha uma promessa depois de Apocalipse 10, de 8 a 11. Mas vamos levar tudo para Apocalipse 10, de 1 a 7. Moisés tinha a palavra, somente Moisés tinha a palavra. Somente Brana tinha a palavra. Somente Jesus era a palavra. O importante é que Jesus não tinha a palavra, ele era a palavra. Todos tinham a palavra. Moisés tinha a palavra, Elias tinha a palavra, Josué tinha a palavra, os demais profetas tiveram a palavra, João Batista tinha a palavra, mas Jesus Cristo era a palavra. Aquela palavra que eles tinham eram parte e somando todas as partes, desde o princípio, forma-se a pessoa, a palavra chamada Jesus Cristo. A Bíblia diz: no princípio era o verbo é a palavra. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O verbo não era um segundo Deus, o verbo não era uma segunda pessoa, o verbo era Deus. A palavra é Deus. Amém? Então aqui, eu sei que se eu for parar em cada tópico desse, quando é que eu vou terminar? Somente Moisés tinha a palavra. Agora lá havia um grupo, desceu. Lá não havia somente os fariseus, ou os saduceus, ou isto. Não, uma certa seita, ou uma clã, era Moisés. Ele, Deus, apanhou um homem. Ele não pode ter duas ou três mentes diferentes. Ele toma um homem. Moisés tinha a palavra, e somente Moisés. Então, quando a gente lembra que William Branham tinha a palavra, e somente ele. E você sabe que se você for colocar certinho a palavra, você toma todos os profetas do Velho Testamento que tinham a palavra, e Jesus Cristo era aquela palavra. Eles tinham. Jesus era a totalidade, a plenitude da palavra. Começa pelas eras. Você vai nas eras da igreja. Paulo tinha palavra para a sua era. Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley tinham a palavra para a sua era. Os pentecostais tiveram os dons na sua era. Agora, se você notar claramente que William Branham, ele não tinha apenas uma palavra, ele reunia todas as palavras, tudo o que Paulo pregou. Aí depois você tem que entrar na história, tudo o que Irineu pregou, Martim, Columba, Lutero, Wesley, aí você forma uma pessoa. Deus, outra vez, é a palavra. Jesus Cristo foi a palavra do nome de Deus. O Deus que não era conhecido, que o próprio Moisés disse: eles vão perguntar pelo seu nome, que direi?
diga: eu sou, me enviou a vós. Agora Jesus vem dizer: eu sou a porta, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu sou o bom pastor. Logo ele foi mais fundo. Antes que Abraão existisse, eu sou. Então ali estava toda a palavra. O eu sou é toda a palavra, todas as partes reunidas no homem. Por isso estava a palavra e o nome. Você toma todas as partes da palavra de Paulo, porque o que Paulo tinha, todas as demais igrejas durante as 7 eras, tinha que ter. Ninguém podia pregar outra mensagem. Você pode ver a desobediência de colocar uma mulher pregadora, quando a própria Bíblia diz que é para ela ficar calada nas igrejas, assim como ordena a lei. 1 Coríntios 14, 34. 1 Timóteo 2, 8 a 15. E ele ainda diz: não permito, porém, que a mulher ensine, nem exerça autoridade sobre o marido. Ele estava colocando tudo no seu lugar. Este era o evangelho, a palavra de 2000 anos atrás. E eu não posso mudar, e você não pode mudar. A igreja não pode mudar, e a igreja mudou. A igreja mudou esta palavra, estas doutrinas, que não podia ser mudado, porque está escrito aqui no capítulo 22, verso 18 de Apocalipse: se alguém aumentar ou tirar uma palavra do livro desta profecia, eu tirarei o nome dele do livro da vida e da cidade santa. O direito que esta pessoa pode ter é tirado porque aumentou. Então, se você pegar durante 7 eras da igreja, o povo outra vez tirou a palavra, injetou na palavra, enquanto eles tinham que ficar somente com o que diz a palavra. Você toma a mensagem de Paulo, Paulo tem tudo, Pedro já tinha tudo naquele dia, mas não dava para fé de rápido. Por quê? Porque a fé de rápido não é nos dias de Paulo, não é nos dias de Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley. A fé de rápido é para os dias da voz do 7º anjo. Quando ele tocar a sua trombeta, trombeta é a palavra é a mensagem do dia, é a porção que coube ao profeta no seu dia. O toque daquela trombeta traz uma revelação de tudo aquilo que ficou perdido durante 7 eras da igreja. E nós tivemos a perda da palavra, 7 eras da igreja. Mas nos dias da voz do 7º anjo, tudo foi retornado a nós em restauração. Elias virá primeiro e restaurará, não reformará. Lutero é um reformador, Wesley é um reformador, mas o Elias não é reformador, é restaurador. E é restaurando, é dando a você aquilo que você perdeu no original. Então a igreja perdeu o original, perdeu a pregação original. A começar do batismo, eles perderam o original do batismo, porque o primeiro batismo após a morte, sepultamento, ressurreição e ascensão do Senhor Jesus Cristo, o primeiro batismo na Bíblia foi realizado em Atos capítulo 2, verso 37 e 38. O primeiro batismo. E eles nunca fariam um batismo errado, porque a Bíblia, ela é perfeita em tudo. O batismo estava certo. Então eles tiveram a revelação qual era o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por isso batizaram em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Agora isso daí, irmãos, é leitinho. Isso daí foi lá para o princípio. Depois você tem que tomar a palavra de 7 eras da igreja, que são história. Não está na Bíblia. O que está escrito na Bíblia são símbolos apenas.
e ao anjo da igreja que está em Éfeso, e ao anjo da igreja que está em Esmirna, e ao anjo da igreja que está em Pérgamo, e ao anjo da igreja que está em Tiatira, e ao anjo da igreja que está em Sardes, e ao anjo da igreja que está em Filadélfia, e ao anjo da igreja que está em Laodiceia. É uma mensagem ao anjo. Na Bíblia está o anjo, só que a Bíblia não diz o nome do anjo. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, ele então viria e revelaria quais foram estes anjos. Aí William Branham veio e disse: Paulo foi o primeiro anjo, Irineu o segundo anjo, Martim o terceiro anjo, Columba o quarto anjo, Lutero o quinto anjo, Wesley o sexto anjo, e o sétimo ficou quieto. O sétimo é silêncio. O sétimo era quem estava revelando os demais. Ele estava dando nome aos anjos. Ele estava revelando aquilo que eles deixaram como cabos soltos, que não dava luz. Ninguém durante as 7 eras da igreja conseguiu acender nem a luz do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Depois que os apóstolos dormiram, ninguém conseguiu nem ligar esse fio. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, William Marion Branham, ele veio e colocou aquele fio no lugar certo. Estava desligado. Ligou aquele fio e passou a batizar o povo em nome do Senhor Jesus Cristo, que esse é o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Deus tem um nome, este é Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vocês veem que agora você tem um profeta que tem o seu lugar na Bíblia. E querer tomar o lugar do sétimo anjo é querer tomar o lugar de Deus. Aquele lugar é o lugar é a posição de Deus. O que eu li aqui para vocês no início, para mostrar que o título da mensagem, eu poderia começar aqui só para deixar claro para você. 161, o desvelar de Deus. Irmão Branham diz: aquilo era verdade. Eles, cada um, estava seguindo muito bem enquanto eles iam em frente. Eles estavam seguindo muito bem. Quem estava seguindo muito bem? Coré, Datã, Abirão. Eles estavam seguindo muito bem. É o que o irmão Branham está dizendo aqui, ó. A gente tem que gravar isso. Enquanto eles iam em frente. Mas, quando um tentou subir e tomar a posição de Deus que ele havia dado a Moisés. Então as pessoas, elas vão bem. Coré, Datã, Abirão, eles vão bem. Mas chega um ponto que eles querem tomar o lugar de Deus. O lugar de Deus. Não estou falando agora da intercessão. Estou falando tomar o lugar de Deus. Tomar o lugar que Deus está operando naquele dia. O lugar de Deus é um homem. Aquele é o lugar de Deus. E Coré, Datã e Abirão, com suas congregações, estava tentando manchar o nome de Moisés para tomar o lugar de Moisés. E eles não sabiam que aquele lugar de Moisés era o lugar de Deus. E querer tomar o lugar de Moisés era querer tomar o lugar de Deus. Querer manchar o nome de Moisés era querer manchar o nome de Deus. Porque naquele dia, Deus era Moisés. Moisés era Deus. Você pode ver dos dois lados. E você pode dizer: Deus é Branham. Branham é Deus. Porque o irmão Branham pregou sobre isso aqui. O desvelar de Deus, ele mostrou o que os outros eram, mas ele não mostrou o que ele era. Porque o que ele era, quem tinha que mostrar, era exatamente
o próximo ministério, que ia mostrar quem era aquele anjo, quem foi o sétimo anjo. Bom, hoje nós sabemos, quem foi o sétimo anjo? Para mim, foi Deus em carne. Quem foi o sétimo anjo? Para outros, não. Outros não creem assim. Quem foi o sétimo anjo? Para mim, foi o sétimo selo. Quem foi o sétimo anjo? Para mim, foi o sétimo trovão. Ele estava incumbido de revelar todos os 6 mistérios anteriores. É por isso que ele diz na mensagem, ele nos abriu 6 selos e não pôde abrir o 7º, que é o selo da sua vinda. Era ele aberto ali, desvelado. O desvelar de Deus. Se você não pode ver Deus no seu dia, quando ele está desvelado, você não pode ignorar isso, chegar no dia do juízo, e dizer, não, senhor, o senhor não foi claro para nós, o senhor não mostrou claro para nós. Ele vai dizer, não, eu estive lá, claro, você tem 2 olhos, você me viu. Não, eu não te vi. Você viu Moisés? Vi Moisés, eu vi. Então, era eu. Você viu Jesus? Sim, Jesus, eu vi. Estou falando para vocês pensar no tempo o povo daquela era. Sim, eu vi Jesus. Então, era eu. Deus. Você viu Pedro? Mas Pedro eu vi. Então, era Deus, era eu. Não, mas o senhor não falou que era o senhor, mas eu estava ali. Quantos quiseram tomar o lugar de Pedro? Mas não podia, foi Pedro que nasceu para aquilo. Como é bom também, irmãos, eu não dou conta de tomar o lugar de Judas. Não dou conta. Eu não nasci para tomar o lugar de Judas. Fala, Judas, vem cá, sai daí, porque é eu que vou ser o traidor aí. Tem gente que faz força para tomar aquele lugar. Faz força. Eu quero tomar o lugar de Judas. Eu quero trair a palavra da hora. Eu quero trair o homem da hora. Eu quero trair a mensagem da hora. Eles fazem força para tomar o lugar daquela pessoa. Por que você não fica no seu lugar? Cada um de nós, eu estou certo disso, pode me criticar o quanto quiser, mas eu estou certo disso, eu estou no meu lugar. Eu não estou tentando ganhar ninguém para eu ter um outro lugar. Não, o meu está bom. Eu estou no meu lugar. Este é meu lugar. Você pode não me entender, mas se Deus disser, este é o meu lugar. Este é o meu lugar. Deus fala, esse é o meu lugar. Nesse dia, esse é o meu lugar. O que você fizer contra isso que está acontecendo hoje, você está fazendo contra mim. Se Deus falar assim, você pode pensar diferente, mas em todas as épocas, eles não puderam crer. Não, Jesus não é Deus. A Bíblia dizia que ele era o Messias, que ele era Deus conosco, que ele era Emanuel, que ele era Deus forte. A Bíblia dizia, mas eles olharam para ele, não, tu és Beelzebu. Tu não és Deus. Tu és homem e te faz a ti mesmo Deus. Que ignorância. Ele era Deus e havia sido feito homem. Eles olharam do lado errado. Tu sendo homem, te fazes Deus. Não, aquele lugar daquele homem Jesus não era o lugar do homem Jesus, era o lugar de Deus. Quem falou contra o homem Jesus, falou contra Deus, porque aquela posição era a posição de Deus. Quem podia me salvar e te salvar? Nenhum homem podia. Deus olhou do céu para a terra, disse, Romanos, não viu um justo, não havia um sequer. O que Deus fez? Ele desceu, ele mesmo desceu. Então, quem me salvou, quem te salvou? Foi Jesus Cristo. Então ele é Deus.
Mas para eles não era Deus. Para nós é. Quem foi que revelou 7 selos, 7 trovões, novo nome? Foi William Marion Branham. Mas esse lugar dessa revelação, quem criou o esquilo? Era Deus, mas espera lá. Quem foi que falou? Haja esquilo. Foi um homem. Então Deus era um homem. Aquela era a posição de Deus. E tem gente que quer tomar aquela posição, porque elas querem nome, elas não querem morrer na cruz. Elas querem nome, elas querem dízimos, elas querem popularidade, elas não querem a obrigação de morrer, de sangrar como Jesus. Como a revelação dos dias de William Branham, como a revelação que você tem hoje. Eles só querem tomar aquele lugar. Mas aquele lugar foi predestinado. Deixa eu ler para vocês. Aquele lugar foi predestinado. Irmão Branham diz que aquele lugar foi predestinado para uma pessoa. Cada lugar. Lugar de Irineu, era Irineu. Columba, Lutero, Wesley, Branham, ninguém podia tomar aquele lugar. Aquele era o lugar de Deus. O que você tem que fazer é chegar ali e adorar a Deus naquele lugar. Era o lugar onde Deus tinha posto o seu novo nome. Irmão Branham diz, Deus não pôs o seu nome em mim. O irmão Branham está falando certo. Porque o nome foi posto no Filho, Jesus Cristo. Mas o irmão Branham não podia falar, ele pôs o seu novo nome. Aí ele fala em outras mensagens, um gentil levaria seu nome. Um gentil? Não, mas se é um gentil que vai levar... Ele já falou que Jesus não era judeu nem gentil, então não é Jesus. Foi o William Branham que disse, Jesus não é judeu nem gentil. Agora o próprio William Branham veio e diz, um gentil levaria seu nome. Jeová Jireh, terceira parte, parágrafo 100. Um gentil levaria seu nome. Foi ele que veio ensinar que nome que é. Ele diz, olha, HM faz parte do nome de Deus. E ele diz, Graham, que é Billy Graham, é o número do homem. Ele diz, mas Abraão, que tem 7, é o número de Deus. Mas não falou Bran. Quem tem que falar Bran sou eu. É você que tem que falar, porque você sabe que é o lugar onde Deus colocou não seu nome, mas seu novo nome. Não seu nome, porque nos dias da voz do 7º anjo, Deus não precisava colocar seu nome. Ele tinha que colocar o segredo, e o segredo não era mais o nome. O nome foi segredo no Velho Testamento e foi desvelado no Novo Testamento em Jesus. O novo nome foi segredo nas eras e foi desvelado em Branham. Oh, isso dá vontade. Pular, gritar. Você sabe o que é? Só para quem tem luz do assunto. Não tente tomar aquele lugar. Não tente. Escuta, por favor. Ele apanhou um homem. Estou lendo 155, o desejar de Deus ainda. Ele não pode ter 2 ou 3 mentes diferentes. Quando você vê as pessoas saindo do ministério, formando uma mente à parte, você já sabe que não é Deus, gente. Deus é aquela mente, aquela primeira mente. Aquilo ali é Deus, aquela primeira mente, que o Cordeiro saiu do trono, que ele não é mais mediador, que ele revelou os 7 selos, que ele converteu de cordeiro a leão. Aquilo ali é Deus. Agora, o que sai dali não é Deus mais. Já é uma segunda mente, uma terceira mente. Deus não tem 2 ou 3 mentes. É o irmão Branham que está falando. Aquele que saiu de William Branham e formou um outro movimento à parte. Então, com respeito às pessoas que são grandes evangelistas, como T.L. Osborne. Um grande evangelista que ele foi claro que Deus mostrou para ele. Deus andou por nossas ruas, andou por nossas praças, comeu e bebeu num homem chamado William Branham. Quem pregou isso é um homem que não é da mensagem.
Mas ele teve luz desse assunto. Mas depois, ele saiu dali. Aí você vai vê-lo em outro trabalho. Mas ele disse isso lá atrás. E ele estava ungido quando disse. Se as pessoas tivessem ungidas quando elas mesmas tinham nos chamado de bons nomes, se elas tivessem ungidas também, como T.L. Osborne estava ungido, se esses irmãos estivessem ungidos também há 5 anos atrás, estou dizendo se tivessem, ele sabe disso daí. A questão é que não pode manter, tem que ter uma outra mente, e Deus não tem mais do que uma mente. Você quer ver? Ele não pode ter 2 ou 3 mentes diferentes. Ele toma um homem. Aí passa, Moisés tinha a palavra e somente Moisés. Josué não a tinha, ninguém mais a possuía. Amém. Josué era um general, Josué era um comandante do exército, Josué era um crente, um cristão, mas Moisés era um profeta. A palavra não podia vir a Josué, tinha que vir a Moisés. Ele era o profeta principal da hora. Observem, a palavra nunca veio a Josué até que Moisés tivesse partido. Vem. Eu queria te mostrar mais claro. A palavra, o Pentecoste, não podia vir enquanto Jesus não tivesse partido. Josué não podia entrar no ministério enquanto Moisés estivesse vivo. E o profeta diz que Moisés é um tipo de Cristo e Josué do Espírito Santo. Então, Jesus Cristo partiu, agora o Espírito Santo podia descer. Mas o Espírito Santo não podia descer enquanto Jesus estivesse ali. Ele diz, eu vou e volto para vocês. Eu vou e enviar-vos-ei. Olha, não podia estar ali. Naquele momento, era o corpo de carne que representava Moisés, tirando o povo do Egito, salvando o povo do Egito. Mas agora, ele diz, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome. E o nome do Pai e do Filho é um só. E aí o Espírito Santo veio no dia de Pentecoste sobre o povo, abençoou aquele povo. Como Moisés, Jesus te salvou. Como Josué, Jesus te encheu do Espírito Santo e repartiu as bênçãos para você, assim como Josué repartiu a terra para Israel. Jesus veio, salvou. Moisés veio e salvou o povo do Egito. Josué, depois que Moisés partiu, Josué entra em cena e agora traz uma mensagem para aquele povo. Sua terra é esta, a sua é esta. Eles não aceitam. Gade, você é criador de gado. Não, Efraim, você é criador de grão. Aí um fala, não, eu não quero criar gado, não. Eu quero criar grão. Não. Josué já tinha partido a terra para eles. Josué diz, você não é pastor, você é diácono, mas você não tem ministério de pastor. Você é um obreiro, mas você não tem ministério. O Josué diz, e o Josué diz, você é pastor. É o Josué que faz isso. É o Josué que parte na terra e dá a parte que lhe cabe. A parte que lhe cabe é aquela que você estará satisfazendo a Deus e não a si próprio. Você estará satisfazendo a Deus. Deus te escolheu para aquilo. Logo, o próprio Josué veio e diz, você vai ouvir. O Josué diz, você vai cantar. E Josué diz para os sacerdotes, vocês vão pegar a arca, vão colocar nos ombros, e vocês vão entrar no Rio Jordão. E quando eles fizeram isso, vocês vão na frente do povo. Esse é o ministério do pastor.
vai na frente do povo, vai abrindo caminho. Você não sabe qual é o nome do pai, Brana veio e mostrou. Você não sabe que é Elias, Brana veio e mostrou. Vem abrindo caminho, vem fazendo picada. Vocês entendem isso aí? Ele está abrindo caminho. O lugar que não tem caminho é uma mata fechada. A grande esteira de Deus, a máquina de Deus, derrubando tudo e fazendo uma estrada naquele lugar, onde não tinha revelação do selo, e diz: o selo está revelado. Onde não tinha revelação dos trovões, ele fez uma estrada ali, e diz: a revelação dos trovões está dentro dos 7 selos. Ele abriu a estrada. O trabalho do pastor é isso. O trabalho de Josué é isto. Josué faz isto. Mas você não é para isto. Mas eu quero ser. É problema seu. Mas você não é para isto. Você pensa que era fácil aceitar, todo Israel aceitar a opinião de um só homem? Era só Josué para dividir a terra para 2 milhões de pessoas ou muito mais. Josué ia dividir a terra. Isso te pertence. Talvez o que lhe cabia para uma tribo era um lugar meio feio. Mas esse aí é o seu lugar. O seu nome diz que a sua terra é essa. O próprio nome da pessoa estava indicando a terra dela. Tem hora que as pessoas não percebem. O seu casamento está indicando qual é a sua terra. O casamento está indicando: eu não posso ser pastor. O casamento está indicando: eu não posso ser diácono. O casamento está indicando: eu não posso ser diácono. O casamento. E o Josué vem ali e coloca. O Josué não faz uma salada. O Josué vem dividir a terra para o povo de Deus. Isso é o que o Espírito Santo fez através de William Branham. Ele veio abrindo, revelando, e dividindo o que é para mim, o que é para você, o que foi para Paulo, o que foi para Irineu, Martim, Columba, Lutero, Wesley, o que foi para os pentecostais. Ele foi dividindo a parte que nos coube. Agora você sabe que a nossa terra é melhor? A nossa terra é a melhor. Se Deus olhar assim, a Columba, povo de Columba, a sua terra é martírio. Oh, que terra! Morreram sob martírio. Lutero, a sua terra é reforma. Sai da católica. Começa um movimento. Faça algo. Essa é a sua terra. Wesley, prega a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Pentecostais, sua parte, a parte que te cabe, fala língua estranha, cura enfermos, expulsa demônio. Elias, agora é sua parte. Restaure todas as coisas, para que o povo saiba o que foi perdido durante 7 eras. Restaure tudo. Quando você vê um ministério desse, a gente tem que ajoelhar, adorar a Deus. Senhor, muito obrigado. Não é querer ser, é estar na posição que Deus está. Eu quero estar bem com Deus. Deus tem uma posição naquele dia de salvar. Eu estou com Ele. Mas agora de derramar o Espírito Santo, eu estou com Ele. Vem na nossa era revelar os mistérios. Eu estou com esse Deus. Oh, mas no dia do juízo? Mas espera lá. Eu não te conheço. Oh, mas eu manifestei no seu dia. Eu queria saber, falava muito de Deus no meu dia, mas eu nunca vi, porque tinha tanta religião, eu nunca vi Deus. Ele dizia: eu estava lá. Ele dizia: eu estava lá. Ah, mas em quem? Onde? Eu estava em Brana. E aí pensa em você: eu estava no fulano, eu estava ali, eu era Deus, ali. Cada um no seu posto de dever. Quando você está no lugar, Deus está operando em você naquele lugar. É aquilo que agrada a Deus. Amém? Mas tem muita coisa boa aqui, deixa eu ir mais um pouco.
Ele era o profeta principal da hora. Observe, a palavra nunca veio a Josué até que Moisés tivesse partido. Veio? Não, Senhor. Deus trata com um de cada vez. Deus trata com um de cada vez. Por isso, quando o irmão Branham morreu, virou aquela salada. Deus trata com um. Enquanto o irmão Branham estava de pé, ele diz, nunca isto será uma denominação. E não foi mesmo, enquanto ele estava de pé. Mas foi o irmão Branham morrer, eles já fizeram a primeira denominação. Ele vai ressuscitar para revelar trovões, novo nome, terceira puxada, sétimo selo. Era uma denominação. Foi só o profeta morrer. Ao invés de o profeta morreu, vai aparecer agora o Josué. Não apareceu o Josué. Por quê? O próprio irmão Branham fez os dois ministérios. Ele fez de Moisés nos tirando das denominações e de Josué nos introduzindo e repartindo a terra, os trovões, selos revelados, tudo para nós. Gente, se você tem isso daí, como Deus repartindo para você, você diz, Senhor, não mereço, mas o Senhor está me dando. Eu não mereço essa posição que eu tenho, mas Deus me deu. Adianta alguém querer tomar a minha posição? Essa posição é Deus. Não, é um homem. Sempre foi, Deus sempre foi um homem. Deus sempre foi um homem. Você não tem que endeusar a pessoa. Você tem só que ouvir a palavra. A palavra naquele dia é que é Deus. E como Deus não fala pelo vento, como Deus não fala pelo sol, por qualquer astro, Deus fala pelo homem. Então você precisa se submeter e ouvir ao homem daquele dia. Por isso nós somos bem-aventurados, porque nós ouvimos o homem Branham. Os Estados Unidos não conseguiu. Depois de anos, nós conseguimos ouvir. Olha, Branham revelou selos. Amém. Branham revelou trovões. Amém. Branham revelou um novo nome. Amém. Bom, então nós estamos conseguindo ouvir o que Branham fez. Estados Unidos, se você perguntar para eles, irmão Branham revelou os trovões? Ele, não, quando ele falava de trovões, estava falando de uma coisa futura. O que faltou? Reconhecer a posição naquele dia. A posição de Deus naquele dia. Preste atenção, veio. O Senhor, Deus trata com um de cada vez. Deus é um. Veio. Agora somente Moisés tinha a palavra, não um grupo. É um problema. Você pode ver que quando sai de um que tem a palavra, o que forma? Um grupo. Aí diz, mas vocês também são um grupo. Mas o grupo de um que tem a palavra. O grupo de um, o qual a palavra veio. E a palavra veio a quem? Ao profeta. E quem é profeta? A esposa. A esposa de Cristo é profeta. Ela profetiza outra vez. João é um tipo dela. Mas vamos colocar o seu nome aí. João é seu tipo. João é o tipo da esposa. Ele foi ao anjo forte, tomou do livrinho, comeu o livrinho, sentiu o doce, sentiu o amargo. Que cristianismo não é só doce, não. É que nem casamento. Casamento não é só lua de mel. Tem também a de fel. Muitos casos pensam, é lua de mel. Mas lua de mel só aquela noite. Dali para frente é só fel. Quantos que passam por isso? É uma lua de fel, amargo, difícil, mas amando os dois. Dia de festa, quem não está bem? Dia de festa tudo alegre, dia de receber presentes, honrarias. Mas e depois? Depois você vai ficar sozinho, depois você tem que voltar ao trabalho, depois você tem que pegar o seu salário que não dá para fazer a compra que precisa, que não dá para dar o sapato que a mulher deseja, que não dá para comprar o vestido que ela gosta. Que não dá para dar o que os filhos pedem. Então, aí você diz, é o amargo do casamento, mas é bom, porque o amargo, sempre o giló amargo produz mais fome, dá mais vontade de comer. Então, diz, eu estou perdendo a vontade de viver, porque não estou tendo como sustentar toda a minha família. Sustenta com aquilo que pode e viva naquele amargo que você está tendo no lar e seja agradecido a Deus.
Felicidade é estar satisfeito com a porção que Deus nos dá a cada dia. Pronto, felicidade. As pessoas, não, felicidade é estar satisfeito com tudo que Deus dá. Tem que encher para a gente ficar bufando. Não. Felicidade é ser agradecido a Deus pelo pouco, a porção, é uma porção que Ele dá todo dia. Todo dia você tem aquela porção. Então, se você tem uma porção de água, diz muito obrigado, Senhor. Uma porção de arroz sem feijão, muito obrigado, Senhor. Certo? Tem hora que uma porção de ovo estalado. Muito obrigado, Senhor. Eu tenho um dia que tem uma porção de carne. Oh, muito obrigado, Senhor. E tudo tem o sabor daquele dia. Aí você vai saber que o seu corpo vai ficar vitaminado porque tem porções de vários sabores. E aquilo ali vai vitaminar o seu físico. Quando você come a palavra, cada mensagem tem um sabor. Tem um dia que a mensagem está amarga. Você escuta e vai para casa e diz, meu Deus, a coisa hoje está feia. Você faz careta. Aquilo ali faz parte da alimentação. Outro dia você tem uma mensagem, é um grande bife. Ei, glória, está empimentado, tá? Aquele sabor gostoso. Que bênção. Aí eu tenho um dia que tem um sabor de abóbora. Aí você diz, ó, esse é o dia, esse é o pão que Deus deu no almoço ou na janta. E você tem que, muito obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem nos dado. Aí tem um dia do ovo estalado, do ovo batido e assim por diante. Tem o dia. E aí tem, muito obrigado por isso também. Então, a vida espiritual é assim. Não é tudo cheio. Não é tudo completo. Não. Sempre tem um amargo daqui, um saborzinho diferente dali. Mas está tudo na palavra. Não, tá bom, é da palavra. É da palavra, vou me alimentar, vou comer. Agora, quando você percebe um sabor, como a morte entrou na panela nos dias de Eliseu, que eles começaram a comer e começou a morrer. Um já levantou logo, meu senhor, a morte na panela. Eram os profetas que tinham saído a colher parras bravas, não percebeu que era parra brava, e trouxe, e vão fazer um guisado para o povo. Aí você mata a igreja inteira. Aí o pregador morre também, a igreja morre. Porque não tem coragem de gritar. Tem morte na igreja, tem morte na panela, tem morte nessa rodinha, nesse grupinho de irmãos, tem morte nesse grupo de maledicentes. Tem morte na panela, há morte nas reuniões. Aí chama Eliseu, ele traz farinha, que é a palavra, e joga lá e mexe, bastante farinha e mexe. Pode comer agora. A morte converteu em vida? É, mas é porque a palavra tira a morte. Põe bastante Bíblia nisso daí para você ver. Põe bastante Bíblia, bastante mensagem nessas fofocas, essas panelinhas de irmãos. Põe bastante Bíblia. Põe bastante revelação, põe bastante 7 selos, 7 trovões, novo nome, mexe bem, mexe, aí come. Agora ninguém mais está morrendo, mas fica comendo parra brava, fica comendo. Eles saíram, fique ao lado de Coré, que estava bem andando com Moisés, mas quiseram passar na frente. Agora é a hora, ele vai pagar o preço. Se você viveu com ele, se você é membro dele, se você é filho de Coré, não tem perdão, irmãos. Está lá na Bíblia. Eles tinham os incensários que faziam aquela fumaça que subia ao céu para as narinas de Deus, muitas vezes acalmar Deus. E aqueles homens, era para aquilo. Deus não respeitou nenhum deles, matou todos eles. Homens que queriam oferecer coisas boas para Deus, mas estava ao lado de Coré, que levantou contra o lugar de Deus. Moisés era o lugar de Deus. Ele queria tomar o lugar de Deus.
teve que morrer. Ó, vê, Deus é um. Somente Moisés tinha a palavra. 156. Veja, Deus advertiu a qualquer pessoa para não tentar seguir Moisés dentro daquele véu. Personificadores. Depois que você fez a obra, os personificadores vêm. Eu também prego 7 trovões, eu também prego novo nome, também prego 7 selos. Personificadores. Deus diz, não siga Moisés, não siga essa mensagem dessa forma. Deveria aprender. Vem, mulher, homem, sacerdote, seja quem fosse, quão pio, quão homem, quanta honra tivesse, quanto fossem, ele, Deus, os advertiu que Moisés venha sozinho. Não, Moisés vai levar um grupinho. Não, sozinho. Você sabe que Moisés não pôde levar nem Josué. Eu quero Moisés sozinho no Monte Sinai. Foi Moisés sozinho. A história mostra Josué mais embaixo um pouco, mas ele não podia chegar onde estava Moisés. Deus queria Moisés sozinho. E o povo de Moisés corrompendo lá embaixo. Fazendo um carnaval lá embaixo. Já mudando de doutrina lá embaixo. Foi só um pouquinho, Moisés saiu. Foi só um pouquinho, William Branham saiu de cena. Ele os advertiu que Moisés venha sozinho. E se qualquer homem, mesmo animal, tocar naquilo, deve ser morto bem ali. Nunca rompa aquele véu. Aquele véu está Deus. Nunca rompa, não fale mal daquele véu. Aquele véu chama Moisés, aquele véu chama Jesus, aquele véu chama Brana, aquele véu chama você. Você que crê, você que tem essa mensagem. Você que não reivindica ter a mensagem. Você que tem a mensagem. Que tem os que reivindica, essa mensagem é minha. Não. Você tem a mensagem. Você não tem que reivindicar para que os outros creiam. Você tem a mensagem. Você pregou a mensagem. As pessoas ouviram você pregar aquela mensagem. Não adianta outros querer reivindicá-la. Ela já tem dono. Você quer ver? Deve ser... Moisés venha sozinho. E se qualquer homem, mesmo animal, tocar naquilo, deve ser morto bem ali. Nunca rompa aquele véu. Aquele véu pertence a uma pessoa. Aquela mensagem é uma. Aquela mensagem é uma. Aí você vai conversar com outro tipo de mensagem. Não, a mensagem é uma. A mensagem é uma. Você pode discordar de mim, mas o que eu tenho pregado para os eleitos, eles têm examinado o que eu prego e o que Brana pregou, e eles sabem que essa mensagem é uma. A mensagem que prego e a mensagem que Brana pregou não são duas mensagens, é uma. Vê? No templo, um homem entrava ali uma vez por ano, se ungia e preparava-se para entrar ali. Não para trazer a palavra, mas para oferecer sangue, que era o sumo sacerdote, que entrava lá para fazer isto. Para onde mesmo, para até mesmo andar diante daquilo. Somente um. Os outros podiam reivindicar, eu que vou. Não, é um, é o sumo sacerdote. Só ele. A hora que morrer, Deus põe outro. Só ele. Mas tem um monte de sacerdote, sumo sacerdote por ali. Eles querem ser. Deus não, é um só. Enquanto aquilo ali estiver de pé, a mensagem estiver de pé, ela está sendo vindicada, a minha presença está ali, a minha revelação está ali, a minha luz está ali. Não te atrevas a entrar naquele lugar. A mensagem é de um só homem. É uma só mensagem. Vem, no templo, eles preparavam, então era um só também. Qualquer outro homem morreria. Alguém viu o sumo sacerdote entrar e disse, eu também vou entrar. Certo?
Então vocês me amarram, eu também vou entrar. Irmão, lá no Velho Testamento, ninguém atrevia a fazer isso. Sabe, é um só. Congregação fica tudo quietinha, deixa aquele homem. Porque se aquele homem entrar lá atrás daquele véu, e a vida dele não coincidir com aquele véu, com o que está lá atrás, a presença de Deus, a vara de Arão, que reverdeceu, floresceu e deu amêndoas de uma noite para o dia. É assim o crente na presença de Deus. Irmãos, não precisa 10 anos para você crer nessa mensagem. Não precisa sem ceder para você crer nessa mensagem. Precisa É um momento na presença de Deus. É só um momento. O irmão Brana pregou na África e falou sobre aquelas mulheres que estavam nuas ali. Isso não é porque são igual no Brasil, que elas tiram a roupa porque gostam. Não, porque não tinham roupa. E ele diz que enquanto ele pregava, o que elas faziam, reunir as forças que tinham para poder cruzar os braços para tapar seus peitos. Ele diz, só um momento na presença de Deus mudou. A pessoa muda, a pessoa é transformada, a pessoa sente que ela não pode fazer aquela coisa errada mais. É só estar na presença de Deus. Talvez você continue fazendo a coisa errada porque você nunca sofreu o prazer de estar na presença de Deus. Se você ficar na presença de Deus, aquilo muda seu desejo. Não vou fazer isso daí errado mais. Amém? Irmãos, deixa eu pular mais um pouquinho para mim ir para o lado do encerramento. Aqui o 159. A palavra é revelada a um. Irmão Branco podia ter falado diferente. A palavra é revelada para a igreja. A palavra é revelada para um. Sempre tem sido. Um profeta vem com a palavra do Senhor em cada era, cada tempo, através das Escrituras. Vem, a palavra vem a um. Você, não, mas é só o profeta, espera lá. Irineu não era profeta. Certo? Irineu não era. Vocês sabem que nós tivemos Paulo e Brana, profeta. Mas os 5 mensageiros do meio não eram profetas. E a palavra veio a eles. E quem esteve com eles alcançou salvação. Porque a palavra tinha vindo a eles, naquele período. A mesma coisa você vai ver. Irmão Brana já partiu. Mas agora, veja onde está a própria mensagem do profeta na sua essência. Você pode discordar porque você já formou um grupo de Coré, Datã e Abirão. Mas se você continuasse como Datã, Coré e Abirão, cria antes em Moisés, ele não tinha morrido. Ele só morreu espiritualmente, foi envergonhado, porque ele quis envergonhar Deus em Moisés. Moisés, você não é o único. Isso aí Deus não gostou. Moisés, você não é o único. Deus matou todos eles. Vou mostrar para Coré, para Datã, para Abirão, para a sua congregação, que se ele não é o único. Eu uso um só. Ele ainda não partiu. A hora que ele partir, eu uso Josué. E eu tenho Caleb ao lado do Josué. Nós precisamos disso. Se não encontrarmos muitos Josués hoje, que o irmão Brana diz, dá-nos pastores Josués, que tem condições, que tem revelação suficiente para repartir a terra e dar para o povo, repartir a mensagem, as bênçãos da revelação da mensagem e dar para o povo. Se não tivermos muitos Josués, que tenhamos Calebes. Que o irmão Brana diz, são aqueles que são fiéis ao lado de Josué. Fiéis ao lado de Josué. Então o que nós precisamos, não, eu quero ser um Josué. Não, você não pode ser um Caleb. Eu não posso ser um Caleb. Graças a Deus, se eu puder ser um Caleb, o senhor me aceita como um Caleb? Como filho pródigo. O senhor não precisa nem me chamar de filho. Trata-me como dos teus jornaleiros. Não, você pode falar isso para Deus. Só que as pessoas chegam assim, elas pecam, saem da palavra, saem da mensagem, saem desta revelação
ainda quer voltar peitudo ainda, que você tem que ajoelhar aos pés dela. Não, o filho pródigo foi diferente. Ele voltou e disse: eu não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como dos teus jornaleiros. O pai fez tudo diferente, tudo como um filho. Traz água para lavar os pés dele. Vamos começar por aqui. Vamos tirar a sujeira dele. Ficou no meio de muitos porcos. Teve até vontade de comer alimento de porcos, as bolotas de porcos. Vem cá, traz água, vamos lavar os pés desse rapaz. Traz um anel aí. Vamos selar ele com o Espírito Santo. Traz um anel. Sela ele. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. É isso que Deus quer. Se você pode ser um filho pródigo, uma filha pródiga, que volta para a palavra, volta para a mensagem, ainda é tempo. Ah, mas me chamar de Judas, prova que não é. Amém. Prova que não é e volta. É isso que a gente faz. Vou provar. Ah, mas me chamou de filho pródigo, prova que não é, volta. Seja humilde. Eu volto, mas só se me fazer um grande homem no meio de vocês. Não, volta para lavar banheiro. Volta. O filho pródigo diz: eu não preciso ser chamado mais do teu filho. Trata-me como teu jornaleiro. O que manda é estar no meio de vocês. Eu quero estar na sua casa. Eu quero ouvir essa mensagem que eu nunca gostava de ficar te ouvindo, certo ponto, papai. Eu não queria te ouvir. Eu cheguei a um ponto que eu empenujei. Achei que eu falava grosso, já mudei de voz, já quis te mandar, pedi tudo que me pertencia, fui para o mundo, gastei nas orgias, gastei naquilo que não presta, mas eu estou retornando aqui, eu não tenho nada, só eu e esse trapo. Me aceita, eu quero apenas estar no meio de vocês, eu quero estar entre os jornaleiros, não quero nem ser seu filho, ficar dentro da sua casa, de ser um diácono aí, não. Eu quero ser pelo menos um que fica no meio desse povo, um jornaleiro. Não é que leva só notícia ruim, não, também tem um jornaleiro aqui. Você vai escutar o jornal, eu estou escutando o jornal, só sai desgraça. Não, tem um jornal que conta uma bênção. Morreu, acidente, matou, estuprou. Agora, eu quero, me trata como trata o seu jornaleiro, as pessoas que trabalham para você. Eu quero ficar, mas que eu esteja aí em casa, que eu esteja nessa mensagem, que eu esteja no lugar. Eu não quero tomar seu lugar mais. Eu não quero tomar seu lugar. Esse lugar seu é de Deus. Eu pôr a mão naquilo é pôr a mão em Deus. Não quero tomar este lugar. Eu quero respeitar este lugar. Amém. Bom, o tempo já foi? A palavra vem a um em cada era. Amém. Deixa eu terminar com 161 agora. Mas quando um tentou subir e tomar a posição de Deus, tomar a posição de Deus, tomar o lugar, a posição de Deus. A posição de Brano nesse último dia foi a posição de Deus. A posição da esposa hoje de Cristo, o povo pode não entender. Vamos falar esposa, não importa o que eles pensam, é melhor falar assim, para eles poderem, pelo menos, para amenizar um pouco a mente deles. Eles não aguentam um só homem. Então fala esposa, é uma só esposa também. Não é duas, mas uma só, uma só. É uma só esposa. Deus tem uma só esposa. Ele não tem duas, três, ele tem uma só esposa. Assim, a igreja tem que saber, tem um só Deus. O crente tem um só pastor. Ele não fica envenenando, sendo envenenado por outros. Não. Se a pessoa está bem na macumbaria, eu digo, fica aí. Você está bem no espiritismo? Fica aí. Agora, você quer a palavra? Vem para cá, vem para cá. Você quer selos revelados? Quer trovões revelados? Vem para cá. Você quer essa verdade? Vem para cá. Ah, mas você quer dividir o grupo? Fica por aí. Não vem para cá, não. Certo? Fique por aí.
É o melhor que faz. Cada um cumpriu o seu papel. Cada pessoa cumpriu o seu papel. Nós estamos aqui porque estamos cumprindo o nosso papel. Não queremos tomar aquela posição. Aquela posição é de Deus. A posição de Brana foi Deus na terra. A posição da esposa hoje é Deus na terra. O que nós lemos aqui? Encerrando com isso daqui, né? Com a leitura da própria Bíblia. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. Quando ele viu o anjo, ele está nele. Ele está no anjo. Aí você procura, eu quero ver Deus. Olha no anjo. Aí eu quero ver o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai, disse Jesus. Ah, mas eu quero ver o Pai. Quem me vê a mim, vê o Pai. Olha, eu quero ver Deus. Olha no anjo. Eu, Jesus, enviei o meu anjo. Jesus enviou o anjo e veio nele. Jesus enviou Brana e veio nele. Para quê? Para fazer conhecidos os mistérios para todas as eras da igreja. Você sabe que todos os demais dependem de nós. A primeira era é muito bonita, é o alicerce, tem toda a doutrina, mas depende de nós. Então, para encerrar, fique com isso aqui para você. Nós viemos no tempo especial. A igreja foi os pés lá no dia de Pentecostes. Depois teve o tempo das trevas, no meio das eras. Depois teve o tempo dos reformadores, dos pentecostais. Teve o tempo do irmão Brana. Maravilhoso. E agora, Paulo vem e diz, nós temos a mente de Cristo. A mente de Cristo é quando os trovões são revelados e vêm se manifestar em carne. Selos, trovões, o sétimo selo em carne. Aí você tem a mente de Cristo. Se você crê na mensagem que Brana pregou e vive aquela mensagem, então a mente de Cristo estará em você, porque a mente de Cristo estava em Brana. Tudo que você vê em Brana era a mente de Cristo, não era a mente de Brana, é a mente de Cristo. O que vocês veem em mim eu pregar não é a minha mente, é a mente de Cristo. O que você faz, o que você vive, não é sua mente, é a mente de Cristo. Deus forte, ajuda-nos, Senhor, para estar no nosso lugar. Tem muitos que querem tomar a posição de Deus, mas o seu profeta diz que eles já foram predestinados, cada um, para aquele dia. Então ajuda-nos nesse instante, em nome do Senhor Jesus. Amém. Escuta-me um pouquinho aqui, ó. Mas quando um tentou subir e tomar a posição de Deus que ele havia dado a Moisés, eu quero ler por causa da predestinação, ó. O qual foi predestinado e ordenado para aquele serviço. A pessoa já é ordenada, é predestinada, ordenada para aquele serviço. Não adianta você querer tomar o lugar dela. Não adianta, eu queria ser igual a você. Não adianta. É que nem a gente feio querer ser que nem o bonito. Eu quero ser que nem você. Não adianta, filho. Certo? E nem o bonito fala, eu queria ser tão feinho que nem você. Não adianta, não vai ser. Não vai ser. Aquilo ali foi para você. Entende? Você nasceu daquele jeito, fica satisfeito com seu cabelo liso, com ele encaracolado, fica satisfeito com ele branco, fica satisfeito com ele negro, fica satisfeito com ele vermelho. Amém? É predestinado para aquilo. Eu falo que vou terminar, tem que terminar. Osmar, termina aqui. O qual foi predestinado e ordenado para aquele serviço. Tentou tomá-lo, o fogo desceu, abriu a terra, os engoliu bem ali. Vem, tenha cuidado. Vem, ninguém seja um pio cristão, crendo na palavra. Vem, fique longe daquela coluna. Daquela coluna de fogo. Eu quero ter aquela coluna de fogo. Fique longe dela. Eu queria que aquilo que estivesse na cabeça de um irmão Brana, que o povo pudesse ver na minha cabeça. Fique longe. Eu quero só crer nela. Eu quero ser igual, idêntico. Eu tenho que ter aquela coluna na minha cabeça. Não. E para mim, tanto faz se a pessoa diz que viu urubu na minha cabeça, pombo ou anjo. Estou pouco preocupado com isso. O que manda são minhas ações. É o que eu vivo, é o que eu faço, é o que eu ouço, é o que eu vejo. Amém. Muito obrigado, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.